mas não tem problema. Aí você aproveita e faz a prece de abertura para justificar a sua presença. Então tá bom. Mas Aí depois você faz. eu Oi? deixo daí você a inteira aqui. Deixa eu deixar você já aqui. É um barato, porque ele tá um pouquinho inconstante mesmo. Mas, queridos amigos da nossa querida Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, estamos mais uma vez juntos aqui com a nossa querida companheira Nilza Miquelin, que vai fazer o Evangelho para nós. E nós vamos convidar a todos para que entre nesta sintonia conosco e vamos fazer uma prece de gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, pela bendita oportunidade de nos reencontrarmos em mais um Evangelho de Jesus. Mestre amigo, abrimos o seu Evangelho e queremos, através dele, encontrar os recursos necessários para a nossa caminhada. Envolve na sua luz, no seu amor, na sua paz, nossa querida companheira Nilza, que será a expositora do Evangelho da Noite, a todos os nossos queridos companheiros que se encontram conosco neste momento. Que o seu amor, a sua luz e a sua paz nos envolva hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Querida amiga Nilza, fique à vontade. Você fique por perto, viu? Fique aqui, pode estar tranquila. Obrigada, meu amigo. Que socorro maravilhoso. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Que essas vibrações do nosso amigo Alberto alcance o nosso coração. Do que nós vamos conversar hoje é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Caracteres do Verdadeiro Profeta. A mensagem é de Erasto, Paris, 1862. Muito atual, hein? Vamos lá. Erasto diz assim para nós, alertando-nos para prestarmos atenção sobre as mensagens, sobre a literatura que encontrarmos, sobre a comunicação dos espíritos, porque é importante identificar este espírito, entendendo que ele é um espírito enviado de Deus, um missionário. E então ele vai nos dar algumas orientações para nós aprendermos e nos protegermos, muito especialmente isso, nos protegermos. Vamos lá. Então Erasto diz assim: desconfiai dos falsos profetas. Está pedindo para nós prestarmos atenção. Esta recomendação é útil em todos os tempos. Vejam que ele falava isso em 1862 e é muito atual, sim. Diz então, sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste momento, lá em 1800, se elabora uma transformação na humanidade. Vejamos então, nós estamos compreendendo que a transformação do planeta Terra, de provas e expiações, como é no momento, para um planeta de regeneração, é um trabalho de muito, muito, muito tempo, da noite dos tempos, milênios talvez. E se ele disse dessa forma naquela ocasião, hoje então nós continuamos no mesmo processo, todo o planeta, e vamos aprendendo com a doutrina dos espíritos que esta transformação na humanidade depende de cada um de nós, de como nós estamos agindo, de como nós nos relacionamos, quais são nossos interesses mais importantes para nós espíritos. Temos que lembrar sempre disso. Somos espíritos atravessando uma vivência no planeta Terra para um processo de aprendizagem que vai nos levar à evolução. E como há
uma programação divina da transformação do planeta, nós fazemos parte. E então nós temos também a nossa responsabilidade sobre essa transformação na humanidade que Erasto diz aqui para nós nesta mensagem. Vejamos então. O autor deste texto recomenda-nos atenção a toda e qualquer mensagem dos espíritos, pois estamos atravessando o que ele chama de um momento de transição. Erasto continua, porque nesses momentos de transição no planeta, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. Aí eu falo assim para vocês, eu estou falando para mim também. Aqui está o perigo, não é? Daí a importância de ficarmos atentos sobre tudo que está acontecendo, sobre as mensagens que nós vamos recebendo ao longo da vida. Erasto, então, nos diz que está surgindo uma multidão de espíritos, encarnados e desencarnados, que desejarão identificar-se como reformadores, vejam só, e messias. Eles são ambiciosos, são farsantes, têm interesses pessoais, daí a recomendação muito adequada de Erasto para nós prestarmos atenção e não nos enganarmos facilmente. E ele continua dizendo assim: é contra esses impostores que se devem estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Vejamos só, nosso entendimento é assim. Desmascará-los, então, é nosso dever. Mas, para poder agir, para poder fazermos alguma coisa com justiça, é necessário, fundamental, termos o conhecimento doutrinário e também abraçarmos o Evangelho de Jesus, estudar profundamente o Evangelho de Jesus, entender ali nas entrelinhas o que Jesus quis trazer para a humanidade. E a doutrina dos Espíritos, ela é muito absoluta nessa questão. Veio clarear para nós tudo aquilo que Jesus trazia como parábola, como alegoria, enfim. Então, para que nós possamos ter respaldo, ter argumentos na hora de agir e agir com precisão, não é? E então levantamos a questão: qual é a minha real intenção ao desmascarar os impostores? Por que eu preciso fazer isso? O que eu desejo fazer? Essa é a questão que nós temos que perguntar para nós mesmos. Erasto diz ainda: perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los. Então, Erasto traz alguns sinais. Vamos lá. Ele aponta para nós aprendermos a identificar os espíritos enganadores, os falsos profetas, mas, como já disse anteriormente, é fundamental saber sobre a doutrina dos espíritos e ainda mais sustentando-nos com os ensinamentos de Jesus através do seu evangelho. Ele diz então que não se confia o comando de um exército, diz Erasto, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Ele está trazendo ali um exemplo para nós. Para ter habilidade, para ser um bom general, ele tem que ter competência, e para ter competência, ele precisa de conhecimento. Cabe para nós também, não é? Para tudo que fizermos, é preciso saber o que diz a doutrina dos Espíritos. Ela é ajustada com a mensagem de Jesus? Isso é muito importante. Na verdade, não só para reconhecermos os bons profetas,
os verdadeiros profetas, mas para a nossa vida como um todo. Então ele pergunta: acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Essa é a questão que ele levanta. E continua dizendo: ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que ele sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos. E vejam, sendo pesados fardos, é importante que aquele missionário tenha toda a estrutura intelectual e moral para poder atender à proposta divina no trabalho que a ele é encarregado. Se não tem essa estrutura para o trabalho, ele continua dizendo que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Isso é muito importante. Em qualquer segmento da nossa vida, é necessário saber o que fazer, como fazer, mesmo que seja uma simples tarefa e não uma grande missão, como ele está dizendo aqui, em se referindo aos profetas, que de fato são grandes missionários enviados do Pai Celestial para nos ensinar a viver, não é? Então vamos lá. Deus confia missões que podem transformar ideias e ideais, mas ele confia àqueles que são competentes para exercê-la, considerando que somente os homens fortes, fortes no sentido do saber, do ser uma criatura intelectualmente responsável, como Kardec, que é um grande exemplo para nós de um grande servidor de Jesus, quando ele se associa aos bons espíritos para codificar esta doutrina extraordinária que nos transforma, ainda que devagar, ainda que de um jeito imperceptível, clareando todo o conhecimento, tudo aquilo que nós já sabemos, um pouquinho que seja, do Evangelho de Jesus. Eles, então, são de fato capazes de executar. Tem o exemplo de Kardec, que é extraordinário. Chico também é um grande exemplo de servidor de Jesus. Erasmo continua: como em todas as coisas, também nisso o mestre deve saber mais do que o aluno. Faz uma referência a Jesus, certamente, não é? Que é o grande mestre da humanidade. E continua dizendo: para se avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Volto com o exemplo de Kardec. Ele trazia toda essa competência, esse fator emocional importante. Eu andei estudando a história de Kardec e ele, de fato, era uma criatura extraordinária. Muito bem, para que o planeta, então, que virá a ser de regeneração, avançando nos dois aspectos fundamentais, intelectual e moral. Para o missionário, ele precisa apresentar para o profeta, não é? Apresentar essas características, superior intelectual e moralmente. Erasto continua: eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências. Então, eles trouxeram uma bagagem nesta reencarnação de experiência milenar, aprenderam muito para então reencarnar, trazendo na sua história de vida a missão. Pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Eles são de fato surpreendentes, nos surpreendem muitas vezes, trazendo ideias que não pensávamos antes, não é? Também temos no mundo da ciência
grandes espíritos que reencarnaram para nos ajudar. Por exemplo, a vacina que Sabin trouxe para proteger-nos da paralisia. Pasteur também, um grande trabalhador, um grande missionário no campo da ciência. Somente então, espíritos moralmente avançados e que trazem experiências marcantes de outras vidas retornam com missões específicas, transformadoras, e só executam suas tarefas porque são espíritos superiores. Muito bem. Assim sendo, diz Erasto, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar o que ele é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza moral, pelos resultados das suas ações e a influência moralizadora das suas obras. Também podemos lembrar de Irmã Dulce no Brasil, de Madre Teresa de Calcutá, espíritos muito nobres que trabalharam de forma incansável para socorrer as criaturas. 2 exemplos extraordinários de grandeza moral, de superioridade moral. Vejam só. Então, verdadeiro missionário de Deus, ele vai provar, sem saber mesmo, sua superioridade através das suas virtudes, da sua grandeza, do resultado das suas ações. Temos esses exemplos, Allan Kardec, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Certamente há muitos outros, não é? Também servidores do Pai Celestial, aqui na Terra, auxiliando a humanidade. Continua a conversa de Erasto. Tirai ainda esta outra consequência. Lembrando, meus amigos, que ele está trazendo para nós as qualidades dos bons profetas, né? Dos verdadeiros profetas. Tirai ainda esta outra consequência. Se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, olha só o que ele diz, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Ele está dizendo para nós, então, por exemplo, se nós lemos alguma página que traz a identidade de um espírito, se aquilo que ele está dizendo não estiver alinhado ao Evangelho de Jesus, alinhado à doutrina dos espíritos, é porque a sua inteligência, a sua capacidade não é confiável. Por isso ele está dizendo que não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Muito bem, vejam lá então. Recomenda-nos observar, lembrando que para ser um bom observador é necessário, é fundamental o conhecimento, e que pelas atitudes do falso profeta, se ele está de fato trazendo mensagens que não estão coadunando com a verdade da vida, com o Evangelho, como eu disse, então é importante nós prestarmos muita atenção em cada detalhe do que disser ou do que escrever. Outra consideração que Erasto traz para nós observarmos é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. O que é que o Chico falava sobre si mesmo? Que ele era um cisco, uma pulga, lembram disso? Quantas vezes ele se posicionou
com extrema simplicidade, agia com simplicidade e jamais tomou para si qualquer lucro das vendas dos livros que ele escreveu, que os espíritos escreveram através dele, não é? Importante saber que os verdadeiros missionários não sabem que são enviados de Deus com missão para a sociedade onde vivem. Realizam aquilo para que foram chamados. Vejam só, graças ao poder do seu próprio gênio, ou seja, da sua competência, da sua capacidade de agir, mas também, Erasto diz que eles são secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Então, eles passam por momentos em que são inspirados, são intuídos para agir. Não agem sozinhos, têm o apoio, têm o amparo dos espíritos mais evoluídos. Realizam tarefas porque são competentes. E porque são competentes e desejam a prática do bem, têm o amparo dos espíritos superiores, não é? Dirigem nas suas tarefas mesmo que eles não percebam. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelas outras pessoas, enquanto que os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, como Chico. Os segundos são orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos, não é? Então, tá. Foi essa reflexão que nós fizemos, que os verdadeiros profetas, eles são descobertos pelas outras criaturas, quando os seus atos nobres são revelados, e muitas vezes são muito simples e objetivos, são criaturas modestas também. Os outros, os falsos profetas, arrogantes, mentirosos, se apresentam por si mesmos, mas nunca estão seguros, não é? Lá no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem uma página sobre a virtude, e eu destaquei um trechinho para nós continuarmos a nossa conversa e compreendermos o verdadeiro caráter do verdadeiro profeta. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. E ali no Evangelho ele traz dois exemplos. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e assim muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Isso é o mais importante. E no Livro dos Espíritos, a questão 624, Kardec pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Respondem os espíritos: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E no livro Consolador, que é extraordinário, a questão 280, também para nosso entendimento, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco. Quem nos diz isso é Emmanuel, o autor do livro Consolador. Continua ele, incessantemente impulsionando-vos a evolução em todos os sentidos,
multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. Nós somos amparados o tempo todo. E isso é maravilhoso. Não somos sozinhos, não estamos sozinhos. Eles estão por perto de nós. Quando nós percebemos por intuição, por inspiração, são esses amorosos filhos de Deus cuidando de nós também. É verdade, diz Emmanuel, que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas, sem dúvida. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos e se referindo a nós que estamos reencarnados, o pensamento abatido, porque trazemos experiências também, muitas vezes difíceis, não é? Para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Muito bem, meus amigos. Esse é o trabalho que eu tive a alegria de ser convidada para conversar com os amigos um pouquinho. E agora eu gostaria de lembrá-los que a nossa casa, a Irmã Francisca, traz o Evangelho terças, quartas, quintas e sábado, sempre às 19 horas. E as palestras, agora lives, porque ainda não podemos ficar juntos, mas haveremos de ficar brevemente. Na segunda-feira, às 20 horas, quinta-feira, às 14 horas, sexta-feira, 19 horas e domingo, às 10 horas da manhã. Lembramos também, meus queridos companheiros, que a instituição continua amorosamente atendendo as famílias carentes, que agora aumentou um pouco mais, infelizmente. O desemprego aumentou, a necessidade também aumentou um pouco mais. E a casa tem socorrido quanto pode. Mas ela socorre porque as criaturas têm auxiliado muito. Nós não estamos recebendo alimentação no momento, mas pedimos aos amigos, se puderem, para entrar nas páginas do Zefif no Facebook. Ali nós vamos encontrar as informações necessárias para doações em dinheiro. E temos uma equipe na casa encarregada das compras e da organização das cestas básicas para socorrermos nossos irmãos em necessidade. Nós vamos agora, eu convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos, imaginarmos que estamos lá no salão principal do Irmã Francisca, onde já estivemos tantas vezes. Imaginamos que estamos com Jesus e Ele amorosamente estende suas mãos, derramando bênçãos de luz sobre cada um de nós. E então agradecemos essa presença divina em nossas vidas. Acolhemos este carinho de Jesus para cada um de nós. E sentindo esta presença amorosa, nós vamos falando com Ele da nossa gratidão, Senhor da vida, por tantas bênçãos, por sentir, Senhor, que está presente em nossas vidas, e nós o acolhemos no nosso coração, confiantes, esperançosos, cheios de fé. Agradecemos, Senhor, e mais uma vez nós te pedimos, fique conosco, abençoando-nos a cada momento. Obrigada, Senhor.
Que assim seja. Graças a Deus. Alberto, você está aí, meu amigo? Opa, gratidão imensa, viu, por aproveitar essa oportunidade com Agradeço. você, com os queridos amigos, né, da nossa live do Evangelho. Até a próxima, né, Neuza? Se Deus assim Se permitir. Deus quiser. Muito obrigada por me socorrer. Tecnologia é bom, mas tem hora passa a perna na gente. Que bom. E ver que os nossos queridos amigos aí que estão conosco, né, estavam aguardando que já ingressaram, nos deram Ah, boa noite a sim. todos, né, uma gratidão imensa. Angélica, a Leninha, a Leni, a Maria Cecília, a Nivânia, a Silvia, a Nazaré, a Luísa. Ei, que delícia! Ah, Gratidão a que todo bom! mundo. Fique com Deus, Nilza. Queridos amigos, Você também, meu amigo. excelente noite. Obrigado. Tchau. Um grande abraço para todos e obrigado pelo carinho da presença. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, meu amigo. Me socorreu. Estamos aqui juntos. Que bom. Obrigada. Fique com Deus.